E já temos ali pequenos traços de algumas sobras. Por favor, mostra aqui, aí Zé, aí o seu lado. Naquele local, Dalcídio está mostrando no teto aqui da casa, ainda algumas sobras dos traços e dos signos que o mestre rabiscou, escreveu no teto, que ainda suportam o tempo, a intempérie do tempo, o calcário, o desgaste da rocha. Esses símbolos ainda são as sobras da linguagem e de quase toda a escrita que foi feita aqui no teto dessa casa. Aqui existe uma força energética muito forte que está nos deixando trêmulos, arrepiados, porque a natureza não é brincadeira. E essa força, essa energia que aqui está nos deixando altamente nervosos, trêmulos, preocupados, mas ao mesmo tempo emocionados, satisfeitos, porque foi um prêmio que o mestre nos deu. Ali onde o Ivan está, existe uma pedra que nos deixou admirados. É como se fosse um ser, uma pessoa sentada num trono, com coroa e tudo. Veja bem. Temos ali o rosto, nariz, olhos, a testa, aí em cima a coroa. A coroa, como se fosse um rei com uma coroa na cabeça. O Ivan está batendo na ponta da coroa. Agora desce, o Ivan, mostra os ombros. Ali, os ombros, agora os ombros, está vendo os braços caídos? Saiu o braço esquerdo, agora o braço direito. Aqui. Pegando ali, ó, olha, como dali, o braço esquerdo, descendo, agora o tórax, Ivan. Aí, ó, o tórax. É um ser sensacional, uma coisa impressionante. Só aqui de perto é que dá para sentir. Vocês... Ali ao lado, inclusive, existe como se tivesse aos seus pés uma esfinge. É que não dá para a máquina vir aqui em cima. O Ivan está batendo ali. É como se fosse uma esfinge, assim, ao formato do sarcófago, como se estivesse ali aos seus pés deitado. É como se estivesse, eu não sei, talvez a interpretação, interpretando a vida e a morte. Quem sabe se a natureza está dando a sua aula natural, nos mostrando a vida e a morte, que inclusive a própria pedra é diferente uma da outra, a cor é diferente uma da outra, e o formato é diferente um do outro. Ali tem um sentado como se fosse o rei, e o outro caído como se fosse morto, mumificado ali, caído. Foi uma coisa extraordinária, uma coisa que nós sentimos e vibramos ao mesmo tempo. Eu quero, inclusive, salientar que nesses 15 anos que acompanho o nosso mestre, ele já deixou eu ver muitas coisas, já me mostrou e me ensinou muitas coisas. Mas essa, eu garanto que foi uma das coisas que mais arrepiado, nervoso e emocionado me deixou. Isso é o que eu estou sentindo. Agora eu quero que os outros digam também, vocês. Ivan, você que está pertinho de mim, como você está vendo, como você está sentindo esse quadro, esse fenômeno, essa maravilha? É algo realmente deslumbrante, como se jamais houvesse visto algo tão fora realmente do que seja natural, realmente algo projetado por coisas bem estranhas realmente, em que o contraste dessa luz em cima dessa pedra parece realmente a posição de alguém que toma conta do lugar, como se fosse o mandante aqui desse setor. É algo realmente divino que não tem como expressar tão alta beleza. Dalcídio, você, Dalcídio, o que você está sentindo e vendo? Sentindo não dá para descrever a emoção, que é diferente das outras emoções. O que ocorre é o seguinte, eu quero ratificar o que o Edgar falou. Esse filete de luz, ele forma uma vibração através dessa luz
em cima dessa pedra que diz no formato de uma cadeira. E se você se concentrar naquele filete de luz, você vê um movimento, você sente um movimento naquela cor. É só isso que eu tenho a dizer. Eu estou aqui me lembrando do mestre quando fica sentado naquela penumbra lá na sua varanda, ausente dessa luz material, dessa luz que só serve para o homem enxergar, o animal enxergar, porque o racional não precisa dessa luz, ele enxerga pela luz divina, a luz racional. E ali está ele, me lembrando o velho lá sentado na penumbra, como se não quisesse que ninguém importunasse, que ninguém focalizasse ele. Como se só ele é que visse, só ele é que comandasse, só ele é que vê, e não quer que se deixar ver. Aqui é o final do caminho que o mestre descia, era o seu trajeto para ir lá para aquele cume que está inclusive coberto de nuvens, que é o lado oposto do Pico do Papagaio. De um lado é o Grajaú, do lado de cá é a parte do Jacarepaguá. O que mais fantástico ficou marcado neste caminho, que tudo aqui é fantástico, é que a partir da entrada ali da gruta em que nós estávamos, o mato se fechou de uma maneira que não, é impossível passar para lá. Era como se a natureza fechasse o caminho que o mestre passou, para que os homens, com os seus pés imundos, os seus pés viciados e tortos, não imaculasse um caminho sagrado, porque por onde o mestre passou, foi um caminho que só os reis podem passar. Em 1940, o mestre Manuel Jacinto Coelho mudava-se da Serra do Mateus, em Jacarepaguá, para Belfor Roxo, aonde prosseguiu ditando a obra Universo em Desencanto. Mas só em 1970 é que começaram a ser impressos e divulgados os 21 volumes da obra. E nós estamos ao lado de uma das grandes colaboradoras do mundo racional, a dona Lucy, que desde 1964 acompanha o mestre. Dona Lucy, qual era o seu trabalho nessa época? Ele gravava no aparelho, né? E me dava as fitas, eu na máquina tirava as cópias e elas depois aí iam ser conferidas em mesas por outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Doutor Agostinho, Manuel Simões, Doutor José, eram os conferentes. Depois voltava a mim, novamente eu tornava a bater a limpo para mandar para a gráfica, para imprimir o livro. Em 1970 saiu o primeiro. Mas antes de mandar para a gráfica, a senhora lia o livro todinho pro pai de novo, né? Para ele dar o título de cada lição. Eu sentava numa mesa, ele sentava numa ponta, e eu lia para ele, e ele dizia, para, agora escreve. Aí a lápis eu acrescentava para depois botar a passar limpo, né? Para a gráfica. Em sua residência fixada à Rua Áurea, número 20, o senhor Manuel recebia carinhosamente leitores festivos com tudo que estavam principiando a aprender a respeito da vida, nos ensinamentos da obra e no contato pessoal com o mestre. Nesta época, ele realizou vários casamentos e havia muita festa, porque os livros demoravam muito a ser impressos pelas gráficas de fora e os leitores tinham maior disponibilidade de tempo. Terezinha, como era o convívio dos leitores na casa do mestre em Belfor Roxo? O convívio era maravilhoso e nós nos reuníamos todos lá, às segunda e quarta-feiras havia leitura do livro e depois nós íamos reunir para preparar as músicas para a engravada, para fazer a propaganda da fase racional. E nessa época, inclusive, frequentavam cantores muito famosos, né? Fala um pouquinho dele. Lá eu conheci o João Roberto Kelly, que é um cantor, que é um pianista famoso, cantor também. E conheci o Lupércio com bandolim, conheci o Jararaca, conheci o Altamiro Carrilho e a sua bandinha, conheci o Jacques do Pandeiro, conheci muita gente da televisão, muita gente importante.
conheci vários compositores, entendeu? Todos compunham música da fase racional. O Vicente de Paula e muitos outros. E quais eram essas músicas dessa época, que foram compostas nessa época? Nessa época tinham várias músicas. A mais importante foi a Apoteose Racional, que é um hino da cultura racional. Foram feitos por 7 pessoas importantes, inclusive a participação maior foi do nosso pai. Foi do Delvi, foi do Zito, foi do seu Bebeto e muitos outros. Quem compôs a música Apoteose foram 7 pessoas. A humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Linda apoteose racional, união e a paz universal. Você falou muito em música, em seresta, né? Mas no início você também falou de leitura. E como eram feitas essas leituras? Era determinado pelo nosso pai a leitura de um dos fascículos na segunda-feira e quarta. Tinha uma leitura de 2 horas mais ou menos, que ali começava a orientar os leitores, porque no início a gente era muito cru da leitura do Universo dos Encantos, era muito ligada cá fora em tudo. Então tinha leitura de segunda e quarta e sexta, as reuniões que falava muito do livro, muito das coisas bonitas que iam acontecer, da cultura racional. E vou te falar, depois da leitura, geralmente tinha aqueles papos e durante a semana também, onde se compunha música sábado e domingo. E há 11 anos atrás começou a propaganda da fase racional na rua, começou para valer. Exatamente, era isso mesmo que eu queria falar. Tudo cresce e cresceu também diante dessas leituras, das orientações dadas pelo nosso pai. Cresceu a responsabilidade dos leitores em propagar aquilo que eles estavam aprendendo. Então, quero perguntar aqui para a Sônia, como é que foi despertada essa consciência para transmitir para o povo aquilo que vocês estavam aprendendo com a leitura dos livros do Universo dos Encantos? Essa consciência existia, mas não de uma forma tão firme, porque todos faziam a sua divulgação de uma forma particular, entre amigos. Mas um dia, num dos dias de reunião de leitura, após a leitura, o nosso mestre reuniu um grupo de senhores e explicou as razões vindas através de uma mensagem em que nós deveríamos ir às ruas para trabalhar embaixo como os habitantes do mundo racional estavam trabalhando em cima. Porque, como você sabe, a Era do Fogo se instalou. E nós fomos avisados que o fogo se alastraria em toda a América do Sul à nossa volta. Mas o Brasil, pela sua predestinação de celeiro mundial, inclusive de centro de divulgação de paz e amor, como está profetizado, ele não poderia ser vítima desses mesmos problemas. E o mundo racional estava trabalhando em cima, nós deveríamos trabalhar embaixo para polarizar no chão essa energia, para que não acontecesse no Brasil o que ia acontecer à nossa volta. E verdadeiramente, isso um mês após começou a acontecer. Foi Uruguai, Bolívia, Argentina e até hoje se estende, como nós temos visto as Malvinas, revoluções do Chile, troca de poder e a liquidação total. Você vê que o único remanso de paz mundial é o Brasil e assim ele continuará a ser por determinação do mundo racional. Bom, diante de uma revelação seríssima dessa, Terezinha, como que vocês faziam então para divulgar a obra? Há 10 anos atrás eu fiz a minha primeira divulgação na rua.
e já era a terceira. Houve o primeiro desfile há 10 anos atrás em São Gonçalo, desfile da cultura racional. E nós reuníamos na casa em Belfor Roxo, no casarão em Belfor Roxo, e o nosso pai determinava as propagandas e começaram com muitos carros. E nós saímos para o estado, Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, essa baixada toda, o Rio de Janeiro de canto a canto, nós divulgávamos de porta em porta entregando prospectos. Com um determinado período, nós passamos a divulgar falando e com livro. Terminou a divulgação de prospectos, entregava prospectos. O povo muito cru e a gente também no início. Foi uma divulgação muito bonita que a gente aprendeu a se comunicar muito e levar as mensagens do racional superior de porta em porta, que através dessas mensagens, devido à energia racional estar materializada em palavras no livro Universo do Encanto, houve grandes curas. E tornou-se assim um lazer racional maravilhoso, porque a gente aprendeu a sair todo sábado, todo domingo e assumir um compromisso de divulgação com a cultura racional. Pelo princípio, a gente já está recebendo grandes benefícios. E assim foi o início da divulgação. Depois passou a divulgação em massa, em grupos, depois em quadros, depois passou para as rádios, como até hoje já deve ter 100 rádios divulgando. Agora, a Rádio Amadora, ontem em comunicação com todos os estados, falando de cultura racional, começou a falar internacionalmente e depois na televisão. E do Rio de Janeiro vocês então partiram para outros estados. E o primeiro estado foi São Paulo. Como que eram essas viagens de divulgação? Depois que divulgamos bastante no Rio de Janeiro, aí partiu para a missão de São Paulo. Lá em São Paulo encontravam 4 leitores. O seu João Salopa, a esposa Ana Salopa, o Anísio, a Neir e a esposa. E o nosso pai determinava os grupos todo sábado e domingo, o dia todo. Não tinha mais caravana no Rio de Janeiro. Aí já estava na rádio, na televisão do Rio também já estava, na Tupi, várias outras, Canal 13 também. Então fomos para São Paulo. Em São Paulo fez uma abertura muito grande, porque foi de estalo, logo divulgando na rua, na televisão, nas rádios, nas praças. E hoje você vê, São Paulo está num avanço muito grande da divulgação da fase do terceiro milênio. E inclusive todos os estados têm caravana. O circuito de televisão de propaganda é uma maravilha, tanto interno quanto externo. Inclusive o Raul também foi um dos pioneiros na divulgação de São Paulo. Raul, você tem mais algum detalhe para contar? Realmente nós iniciamos naquela época uma exposição de quadros e painéis na Praça da Luz em São Paulo. Essa exposição deveria durar 3 dias, mas dado ao grande sucesso alcançado, nós ficamos 15 dias no Jardim da Luz, divulgando a cultura racional. E posteriormente, dada a grande procura e interesse do povo paulista pela cultura racional, nós iniciamos a divulgação de rua. E mais à frente, tivemos que correr todo o interior do estado de São Paulo, anunciando a nova fase racional e colocando o livro nas livrarias do interior e da capital de São Paulo. Então depois desse início de divulgações de porta em porta, desfiles e tal, vocês começaram a divulgar através da imprensa. Inclusive a Terezinha citou isso. Como foram essas primeiras propagações? Olha, foram propagações até muito bonitas, as propagandas. E uma das mais importantes que eu me lembro bem foi aquela na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, com a presença de Procópio Ferreira. Foi uma das mais importantes divulgações, que fez um dos maiores números de leitores da cultura racional. Inclusive, com essa divulgação toda, obviamente as pessoas começaram a procurar os livros. E você é um dos mais antigos colaboradores da fase racional. Como é que começou essa atividade de colaboração e de levar os livros para outros locais, para livrarias? Olha, nós recebíamos muitas cartas e as respondíamos explicando a cultura racional a todos. E houve então uma necessidade muito grande de nós corrermos as livrarias, não só do Rio, como de São Paulo, de Belo Horizonte, fazermos entregas de livros e através do correio enviávamos 200, 300 cartas por dia. Bom, e com essas divulgações todas, naturalmente foram crescendo o número de leitores e todos os leitores que conscientizam da obra querem conhecer o autor da obra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E Terezinha, você presenciou ele falando que teria que se mudar do Palacete em Belfor Roxo, né? Por quê?
Ele, nesses 11 anos de convívio em Belfor Roxo, inclusive há 7 anos atrás, ele sempre dizia para nós, olha, nós vamos ter que mudar desse local. Isso aqui vai encher tanto de gente, de tantas pessoas que vêm em busca da paz e da cura e do desenvolvimento do raciocínio, que nós vamos ter que arranjar um lugar afastado para poder, inclusive, imprimir os livros que eram feitos em livraria fora. E por sinal, ele veio em 75, em setembro, mais ou menos dia 22 de setembro de 75, ele veio instalar sua residência aqui no Retiro Racional. E o senhor veio antes dele para preparar aqui. Como é que era o aspecto da região? Aqui era uma região mantelhosa, assim, como aqui, cheio de pedra. Era montanha, aí cheio de morro, tudo montanhoso aqui, legal. Essa região aí agora. Então eu vim para cercar, para roçar, para limpar, para preparar, né? Aí... Era isso que vocês estão vendo aí? O aspecto da região era esse. Aí comecei a roçar, depois fiz a primeira casa ali do portão e comecei a fazer aquela estrada lá pra cima para conduzir o carro. Vamos fazer uma estrada lá. Aí fui fazer. Depois fiz uma ponte ali do rio, aí fiz aquela enxada, a estrada de enxadão até lá. Aí plantamos, aí comecei a plantar o retiro, plantar isso aí, plantar laranja, plantar as coisas, plantar arroz, plantar tudo, fazer plantação. E fizemos aquela casa, fomos fazer, depois eu fui para Belfor Roxo de novo. Eu trabalhava lá e aqui. Com o tempo, depois, um dia ele disse assim, olha, eu vou para lá, acho que eu vim aqui, ele veio aí, custava muito vir aqui. Mas teve um dia que ele apareceu, aí foi no mês de setembro, quando ele veio para cá. Aí ele chegou e disse, eu vou passar umas férias aí. Tá bem, meu pai, passou umas férias. Fera foi e está aí até hoje. Aqui cabe dizer, em breves palavras, alguma coisa sobre a história de Nova Iguaçu num pequeno parêntese. Pois, se o Brasil começou pelo estado do Rio de Janeiro, também começou por Iguaçu. E se aqui começou a cultura racional, aqui é o berço da civilização do terceiro milênio, da cultura universal, pela qual toda a humanidade se guiará num futuro próximo. E o município de Nova Iguaçu, que já conta hoje com uma população superior a 1 milhão de habitantes, nasceu justamente em Vila de Cabo. E para comprovar o seu passado histórico, restam as ruínas do Porto de Iguaçu, cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, torre da Igreja da Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, a Estrada do Comércio, calçada por escravos e projetada pelo engenheiro coronel Conrado Jacob de Niemeyer, e a famosa fazenda de São Bernardino, um conjunto arquitetônico colonial de sofisticado acabamento que foi recentemente incendiado. Em 1975, em Vila de Cabo, o mais antigo distrito de Nova Iguaçu tem o privilégio de receber o Racional Superior da Terra. O senhor Manuel Jacinto Coelho, que é aqui ao pé da Serra de Machambomba, veio fixar a sua residência, contribuindo de maneira inigualável para a formação histórica e cultural de Nova Iguaçu. Se antes esse município se orgulhava de abrigar compositores, músicos e poetas, escritores e intérpretes que enriquecem até a festa do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, hoje se vangloria da presença em suas terras daquele que nasceu predestinado a ser um rei. Um rei sem as honrarias materiais, por não ser deste mundo, e sim coroado pela divina providência verdadeira, que é o mundo racional. O seu reino é o universo, cósmico e extracósmico. É mais que um rei, porque nasceu para reinar com a humildade do verdadeiro sábio e com o amor do verdadeiro pai. Essa mudança para a Vila de Cabo significou o início de uma nova etapa no desenvolvimento da fase racional. O progresso racional tomava novo rumo e novas características, inclusive nas formas de trabalho que objetivavam a difusão mais rapidamente possível dos ensinamentos racionais.
E foi cumprida mais uma das profetizações de Abdruchin, onde reconhecemos nitidamente a descrição da formação do retiro racional com seus moradores. Disse ele que muitos se sentiriam alegrados com a possibilidade de colaborar na grande obra de salvação de todos quanto ainda quisessem encontrar o caminho para Deus. E o amor do Pai lhes concedeu tal ensejo, que resultaria em vantagens para sua ascensão. E cheios de gratidão e alegria, os assim agraciados fizeram uma promessa jubilosa de fidelidade para o cumprimento da concedida possibilidade de servir. E foi assim que começaram a chegar espontaneamente os primeiros residentes, ansiosos em colaborar com o levantamento que se poderia chamar de pedra monumental. Bem, então vamos conversar com o Francisco, que foi o primeiro a vir colaborar nas obras do Retiro Racional. Francisco, quando e como você veio para cá? Eu vim para cá em 1975. Na época em que nós viemos, não foi avisado para ninguém em Belford Roxo por não haver condições de receber os leitores aqui no Retiro. Não tinha construção nenhuma ainda. E você veio sozinho com o mestre? Com o mestre sozinho. Bem, se aqui não havia possibilidade de abrigar os leitores de Belford Roxo, então como é que era o aspecto físico dessa região? Completamente diferente. Não existiam construções, só o que existia era o casarão, como sempre existiu, a casa do pai, em condições bem precárias, e um quartinho onde hoje é a cantina. E a estrada para vir para cá? A estrada para vir para cá era uma verdadeira lapidação. Ninguém tinha condição de chegar aqui em época de chuva. Só mesmo o pessoal que pertencia à cultura racional que vinha fazer aquele sacrifício e vinha, né? Quando havia necessidade. E além das construções havia mais alguma coisa? Além das construções, só o matagal mesmo, ou plantações como o laranjal, a plantação de aipim e o bananal. E como foram realizadas as primeiras obras aqui no Retiro? As primeiras obras, por exemplo, a primeira mesmo foi o galpão ao lado da piscina. Depois a construção da cantina. Em terceiro lugar, a varanda da casa do mestre. E antes de tudo isso foram feitas as instalações elétricas. E você nessa época trabalhava sozinho? Nessa época eu trabalhava sozinho. Depois, com a continuação dos dias, foi liberado vir os colaboradores nos finais de semana, e daí foram ficava um, depois outro, como o Cacá, o Tenente, o Jorginho, aí foi aumentando o número. Foram ficando então para residir no Retiro e ajudar na colaboração. Exatamente.